Bom, esse é um caso que tem um potencial devastador para as autoridades envolvidas nessa fraude. Imagina o quanto que isso vai feder quando vier à tona o nome das pessoas que participaram dessa fraude. Olavo é do Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. Difícil ter fé no Brasil, muito difícil. Eu recomendo a coluna na Oeste do meu amigo Flávio Gordon sobre o maquiavelismo. Porque mesmo na direita aparece um ou outro que fala, né? Ah, você não sabe como funciona a política, você é novo aqui, você é muito idealista. Como é que você confronta uma quadrilha ideológica como a do PT só falando de choque de gestão, de melhorar as pontes, de fazer o PIB subir 1% a mais? É não entender o jogo da política, que tem que ser um jogo também moral. Caso contrário, vira um jogo demoníaco, onde a esquerda vai levar sempre vantagem. Olha a direita permitida, que aliás acho que fechou com o BTG, né? Quem colar no bolsonarismo raiz não será presidente, afirma Rodrigo Maia. Essa turma do Centrão oportunista, Centrão fisiológico, que boicotou a agenda da direita, essa turma quer falar em nome da direita agora. E tá cheio de covarde escutando, porque os marqueteiros são todos tucanos. É verdade, não pode se aproximar do Bolsonaro. Vai dar certo, amiguinho. Enquanto isso, Lula querendo escolher o Bessias para o STF, para aparelhar mais um pouquinho a Suprema Corte. Lembra do Bessias? Dilma dizendo para o Lula no telefone: seguinte, tô mandando o Bessias junto com o papel para a gente ter ele, tá? Só usa em caso de necessidade, que é o termo de posse. Ela se refere ao termo de posse do Ministério da Casa Civil, para o Lula fugir da justiça e não ser preso. Tá bom para você? O Lula escolheu um despachante de confiança do PT, novo, jovem, para ser o próximo ministro do Supremo. O Brasil está estragado pelas próximas décadas. Enquanto isso, Gilmar subindo o tom com o Fux, porque é proibido divergir. Somos todos admiradores da China, disse Gilmar Mendes. Cria-se uma espiral de silêncio entre juristas, porque eles têm receio de retaliação no meio acadêmico, no meio jurídico, nos seus escritórios. Dá para confiar num país em que cria-se uma espiral de silêncio por que está acontecendo na justiça? Reportagem na Gazeta: Moraes segue acumulando abuso em processo contra Felipe Martins, respondendo à indagação que alguns devem estar fazendo: não, eu não pretendo me meter em treta nenhuma de direito. Pretendo continuar fazendo o meu trabalho. E tendo em mente que o herói Felipe Martins merece todo o nosso respeito e o foco tem que ser em ajudá-lo. Harmonia entre poderes não é para já, diz Vera Magalhães. STF esteve e continua sob insidioso e ininterrupto ataque a partir dos Estados Unidos, inflamado por um deputado. Então, como o Eduardo Bolsonaro está tentando mobilizar a Casa Branca para tentar resgatar a liberdade no Brasil, o STF não pode pensar em harmonia entre poderes. Tem que pensar em subjugar o Congresso. Essa é a mentalidade da Globo. Nesse domingo, uma reportagem da Mary O'Grady no Wall Street Journal, um dos jornais mais importantes do mundo, sobre o caso Felipe Martins. Mary O'Grady é membro do board do jornal e
alguém que acompanha há décadas a América Latina, uma especialista em América Latina. E ela deixa uma pergunta no ar no seu artigo. O Brasil penetrou na fronteira, na border protection americana? Quer dizer, houve uma fraude, de fato, que envolveu alguém do CBP, né, o órgão responsável por isso, porque o CBP já admite um erro, mas não foi um erro, foi um erro deliberado, digamos assim, foi uma fraude que foi cometida. E o que ela chama a atenção é que alguém tem que ser responsabilizado por isso, porque é da maior gravidade. Você imagina que uma nação estrangeira conseguindo adulterar um dado de entrada de um cidadão no próprio país, nos Estados Unidos, isso amanhã pode servir para um terrorista fazer o mesmo. Para uma nação hostil, como a Rússia, como a China, fazer o mesmo. Então é da maior gravidade. E a peça escrita pela Mary O'Grady mostra que ela está acompanhando de perto o caso, teve acesso aos documentos disponíveis, né, e está escandalizada com a fraude que foi cometida. Bom, esse é um caso que tem um potencial devastador para as autoridades envolvidas nessa fraude. Vamos lembrar que o Felipe Martins, a entrada dele, a suposta entrada dele fraudulenta nos Estados Unidos, só entrou no sistema quase 2 anos depois da data que teria ocorrido. Isso com o nome dele... Fala, amigos do canal! Tá gostando desse vídeo? Então não esqueça de deixar o like, comente quanto quiser e compartilhe com seus amigos e inimigos por um Brasil melhor e mais justo. Inscreva-se no canal e nos ajude a chegar a 1 milhão de inscritos. Não saia daí que o melhor desse vídeo ainda está por vir. Melhor canal de corte do YouTube. Isso com o nome dele escrito de forma errada e um passaporte que estava cancelado porque houve denúncia de roubo do passaporte. Então, tudo muito estranho, tudo muito suspeito, para dizer o mínimo, né? E as investigações que estão nas mãos do FBI e outras autoridades envolvidas, elas vão continuar, elas vão a fundo nesse caso. Repito, pela gravidade que isso representa para a segurança nacional da América. Imagina o quanto que isso vai feder quando vier à tona o nome das pessoas que participaram dessa fraude. Por isso eu digo, esqueçam treta dentro da direita, que isso é perda de energia. Esse é um caso que interessa a todos nós, acima de tudo, ao próprio Felipe Martins, que é o maior interessado em esclarecer aquilo que ele foi alvo, como uma pessoa claramente inocente, que foi perseguido porque, no fundo, Alexandre de Moraes queria sua delação premiada sob tortura, para não ficar apenas com a frágil colaboração do Mauro Cid. Acabou que teve que ficar só com isso mesmo e serviu para condenar o Bolsonaro a 27 anos, porque o julgamento também foi uma fraude. Mas ele queria pressionar o Felipe Martins, arrumar pretextos para colocá-lo na prisão. Usou como base uma reportagem fraudulenta do Metrópolis, do Guilherme Amado, e essa entrada que foi adulterada e 2 anos depois estava no sistema pelo I-94, que é o que vale. Plano de voo, de viagem, essas coisas não são documentos oficiais. Então, o potencial de estrago que essa investigação tem é enorme. É enorme. E pensando na única pessoa que deve ser pensada em relação a isso tudo, o Felipe Martins, nós deveríamos deixar qualquer treta de lado e focar nas investigações. Exigir, bom, não adianta exigir, está nas mãos do FBI, mas cobrar celeridade, e está nas mãos de gente mais séria do que a Polícia Federal no Brasil, que o Alexandre de Moraes deu 5 dias para se pronunciar. Ele vai criando essas narrativas para se blindar dos crimes que, porventura, ele mesmo tenha cometido. E aí ele manda a Polícia Federal fazer alguma coisa, depois vai lá e intima a Polícia Federal para explicar o que aconteceu. É típico dos tiranos cínicos cá entre nós. Então vamos ver o que vai sair desse material todo.
mas tudo leva a crer que figurões graúdos da nossa república, entre aspas, estiveram envolvidos numa fraude gravíssima. Haverá consequências? Espero que sim, acredito que sim, porque os Estados Unidos levam muito a sério sua segurança nacional. Muito obrigado pela preferência, sob censura ainda, né? Muito obrigado e peço encarecidamente que quem quiser apoiar o meu trabalho independente, que é, cá entre nós, o que eu mais gosto, sem demérito a todos os outros, e são vários empregadores, parceiros, mas esse é o que eu mais gosto de fazer. Sou eu e vocês direto aqui, né? Vá lá no rodrigoconstantino.com e considere se tornar um patrono hoje mesmo. Inscreva-se também na minha comunidade do Locals, o conteúdo disponível do que eu produzo está lá, mas de preferência para quem usa VPN, para não ficar na intranet do Xandão. E, se possível, considere se tornar um membro apoiador. Você recebe como recompensa por viabilizar esse trabalho independente conteúdos exclusivos, como toda segunda-feira, tivemos ontem já, conversa de boteco. Quartas-feiras temos o Cigar Bar, em que eu procuro responder as perguntas dos apoiadores. Então, vá lá no rodrigoconstantino.locals.com, inscreva-se, gratuito, e, se possível, torne-se um membro apoiador. Bom, vamos lá para o resumo do Carvalho de hoje. Para começar, tivemos o Rodrigo Maia dizendo que quem colar no bolsonarismo raiz não será presidente. Olha, convenhamos, o Rodrigo Maia é aquele tipo de político que, se convocar uma manifestação, não junta nem meia dúzia de gato pingado. Então, a opinião dele é completamente irrelevante. Agora, o ponto mais importante do vídeo do Rodrigo Constantino foi o caso do Felipe Martins. Constantino destacou que Alexandre de Moraes continua acumulando abusos nesse processo. E a história da suposta entrada fraudulenta do Felipe nos Estados Unidos pode ser muito mais séria do que parece. Uma jornalista americana que teve acesso aos documentos ficou chocada com o que viu e abriu uma investigação. Ainda não sabemos se foi um erro técnico, um engano de servidor, ou uma fraude deliberada feita por alguém ligado às autoridades brasileiras. Mas uma coisa é certa: se isso for confirmado, vai feder para gente graúda. O impacto pode atingir nomes importantes do governo e gerar uma crise diplomática sem precedentes entre Brasil e Estados Unidos. Constantino também comentou que não quer se envolver na treta entre Paulo Figueiredo e Jeffrey Schickini. Mas vamos combinar. O Schickini vem se comportando como um fanfarrão, inventou um monte de mentiras sobre o Paulo, correu para aparecer em programas e claramente quer palco. Se ele realmente quisesse resolver, teria falado direto com o Paulo no privado, como o próprio Paulo tentou fazer. Mas não, preferiu o show, os holofotes, a polêmica. Tá aparecendo o novo Pablo Marçal. E o problema é que nessa briga quem perde é a direita. Porque manchar a imagem do Paulo Figueiredo hoje é manchar a própria esperança de um Brasil livre. Afinal, foi ele, junto com o Eduardo Bolsonaro, quem realmente enfrentou Moraes e o STF, levando a questão das sanções Magnitsky para outro nível. Se o Paulo tivesse mesmo alguma culpa, se tivesse sido réu na Lava Jato ou solto pelo Gilmar Mendes, como dizem, você acha que a Globo, a Folha e o Estadão já não estariam em festa? Claro que estariam. Passariam o dia inteiro massacrando ele. Mas não estão. E quando a velha imprensa se cala, você já sabe onde está a verdade. Até o próximo resumo do Carvalho.